No último vídeo eu falei sobre se o corretor vende serviço ou se ele vende produto. E aí no final do vídeo eu perguntei, mas será que a gente vende para o comprador ou a gente vende para o vendedor? Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, eu aconselho ir lá ver antes, porque talvez ajude você a ter uma melhor percepção desse vídeo. Se você já viu, eu te vejo depois da vinheta. Marco Lourenço aqui no Instinto Imobiliário e hoje eu fiz uma pergunta para vocês, inicialmente lá no Instagram, depois aqui no YouTube no vídeo anterior, sobre a gente vende para o vendedor ou para o comprador? E aí, né, por mais bizarro que seja, se você assistiu o vídeo anterior, eu também fiz uma pesquisa lá no Instagram e as pessoas também ficaram com dúvida. Olha que incrível, as pessoas não sabiam responder se a gente vendia para o vendedor, se a gente vendia para o comprador. Olha que loucura do nosso mercado. Nosso mercado é muito doido, né? Porque no vídeo anterior também as pessoas ficaram confusas. No geral foi 50-50 lá. Teve um pouquinho de variância porque eu, no último momento, eu peguei e votei, né? E aí deu a discrepância lá na primeira pergunta que eu fiz sobre isso. Agora, nesse eu não votei, se não me engano. E ficou, eu acho que exatamente 50-50 ou muito próximo disso, né? Então, na verdade, metade acha que a gente vende pro comprador e metade acha que a gente vende pro vendedor. Mas e aí, o que você acha disso? Já tem uma resposta? Não tem? Você já viu, né? Lá no Instagram o que eu postei sobre isso? Qual que é a sua percepção? Já deixa aqui nos comentários antes de ver o vídeo pra eu saber qual que era a sua opinião antes. E aí, depois, você me fala se mudou a sua lógica ou não. Mas vamos lá, tá? O que acontece, né? Em teoria, a gente, aparentemente, parece vender pro comprador. E por que isso acontece, Marco? Porque a gente assina uma paradinha chamada intermediação imobiliária. E essa intermediação imobiliária, quem paga é o client que está comprando. O cliente comprador que paga essa intermediação imobiliária. Isso funciona mais para o mercado de lançamentos. E depois eu vou explicar sobre o mercado de revenda. Mas, no mercado de lançamento, quem paga é a pessoa que está comprando. E por que existe isso, tá? A gente precisa entender. A intermediação imobiliária, ela é uma manobra jurídica e financeira que os incorporadores criaram, não sei como, aprovou e tal. Isso é legal, tá? Isso é formal, isso existe, é lei, inclusive. Eles criaram, de alguma forma, não sei como surgiu essa ideia e como foi que foi aprovada, mas criaram isso para quê? Basicamente, fugir dos impostos e fugir da responsabilidade com o corretor. Por quê? Quando ele faz a intermediação, e você vai ver, ele tira ali, né, do contrato de compra e venda. Apesar que, depois de um tempo, começou-se a colocar a intermediação dentro do contrato por causa da nova lei do distrato. E aí, tipo, o que acontecia antigamente, para vocês entenderem? O cliente entrava na justiça, quando ele ia fazer um distrato, e ele conseguia recuperar a comissão, porque se entendia que o incorporador, ele pagou aquela comissão, então o incorporador tinha que devolver parte daquela comissão, porque na verdade ele comprou o imóvel. E aí os incorporadores tiveram que pagar comissões como distrato na época que tiveram que devolver. E aí criaram a nova lei de distrato, né? E esse pessoal do mercado imobiliário tem moral, cara. Porque, tipo assim, uma lei que hoje a pessoa faz um distrato, ela perde 50% que ela pagou, né? Então, essa é a lei do distrato. Eu entendo um incorporador, eu também sou empresário, eu também tenho negócio, né? E tá tudo certo. Eu entendo que, tipo, é ruim você fazer o distrato, o incorporador não quer fazer distrato, porque, tipo, ninguém quer vender uma coisa e vender de novo, entendeu? Se eu vender esse bagulho aqui, eu não quero que vender, a pessoa me devolver, eu tenho que vender de novo, eu tenho que devolver o dinheiro, aí eu já gastei aquele dinheiro e tal. Sim, isso é ruim, mas 50% eu acho um pouco alto, né, às vezes. Mas enfim, foi criada essa lei do distrato e tal, e aí por causa dessa lei do distrato, dentro do contrato hoje, cita-se a intermediação. Talvez eu possa estar falando besteira, mas eu acredito que não. As incorporadoras não pagam mesmo assim impostos sobre a comissão, tá? Elas não pagam imposto sobre a comissão. Eu penso assim, tá? Inclusive as imobiliárias também não, porque se tira, né? Não é só a imobiliária que recebe, então o corretor recebe o dele, a imobiliária recebe o dela, ela paga só sobre o que ela faturou, né? No caso, a imobiliária não tem como fugir, porque ela vai faturar aquilo. O corretor hoje, ele dá o migué, né? Não paga, deveria pagar, mas dá o migué ali e aí não paga imposto, tá? Se você tiver uma empresa, provavelmente você vai ter que pagar, se quiser, ou for pego pelo Lion aí do governo. Mas aí, o que acontece? A intermediação, ela é tirada, então ela não vai no contrato ali como uma despesa
daquele incorporador, ou seja, ele não recebe aquilo. Então, se ele vendeu um imóvel de 1 milhão, ele tira 5%, entra na incorporadora 950. Então, ele já não paga imposto sobre esse faturamento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a intermediação ela foi interessante para os incorporadores, é que não tem responsabilidade mais. Então, tem incorporadoras aqui em Goiânia que eles nem olham se a gente fez intermediação mais, né? Então, tipo, já aconteceu comigo, da gente vender o imóvel e o cliente não pagou uma parcela na construtora, a construtora distratou automaticamente, porque lá no contrato deles eles podem distratar automaticamente, e o cliente tinha pago para nós, tipo, 2 parcelas da comissão que tava parcelada e já era, né? Problema nosso. E aí a gente tem que dar um jeito de receber, e aí fica-se aquele universo de que, tá bom, corretagem é serviço prestado. Sim, teoria, corretagem é serviço prestado. Então, tudo que você vender e assinar, em teoria, você tem que receber. Mas na prática, não funciona muito assim. Porque, primeiro, né? Já aconteceu várias e várias vezes. Com corretor, às vezes é menos, mas quando você é imobiliário, acontece muito de você ter a comissão faturada, que é você receber do incorporador. E nesse caso, aí sim, ele vai pagar imposto sobre aquela comissão, porque você emite nota para ele te pagar como serviço prestado. Olha a lógica. Vai anotando isso aí, que a gente vai chegar lá na frente, vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso. Porém, se o cliente distrata o imóvel antes da incorporadora pagar a sua comissão, eles pagam a sua comissão, né? Não. Se a minha comissão for parcelada com o incorporador em 12 vezes e lá no 6º mês o cliente decide não pagar mais a incorporadora distrata, ela vira para você e fala: muito obrigada. Eu não vou te pagar mais porque o cliente distratou. O cliente cancelou a venda. Mas, em teoria, a gente teria o direito de receber. A gente poderia ir na justiça e receber. Por quê? Eu vendi o imóvel. Não interessa se o cliente vai pagar ou não. Eu vendi, o meu serviço foi prestado, em teoria a gente teria que receber integralmente, mesmo o vendedor tomando prejuízo. Se é justo ou não, aí é outros 500 que a gente teria que avaliar sobre a questão moral, tá? Se é justo receber, incorporador recebendo ou não. Mas na maioria dos casos, é justo. Porque muitas vezes o incorporador recebe mais, só que ele tem um critério. Eu te pago tantos por cento a cada tantos por cento que eu receba. Ele cria critérios na cabeça dele, do jeito dele, e a gente tem que acatar com isso. E aí, se você for na justiça, reclamar e tal, você vai ficar queimado com os incorporadores. Então, eles vão ficar de mal de você. Você pode até ganhar, mas aí amanhã ele vai querer vender com você, amanhã ele vai te tratar bem, vai te dar unidade. Então, a gente meio que fica refém, né, disso. Mas quando é com um vendedor, né, com a pessoa física, isso ocorre de uma forma mais natural, porque não tem tanto essa burocracia democrática e política do nosso mercado imobiliário. Inclusive, uma tal de instituição aí, que eu não vou citar o nome, que reúne às vezes para como vamos abaixar a comissão do mercado imobiliário, como pagar menos para os corretores, como a gente vai escolher os melhores corretores, a gente pagar menos ou mais. Que eu também acho uma puta sacanagem, porque a comissão base no Cresce é 5%. Mas o incorporador quer te pagar 3%, quer pagar 4%. Ah, mas você é autônomo. Ah, mas você tem imobiliário pequeno, você tem imobiliário... Aí eles querem decidir quanto que eles te pagam, né? Qual o critério pra basear isso, né? E provavelmente nenhum incorporador vai assistir esse vídeo aqui, né? Que não os caras iam me ligar me xingando. Mas eles escolhem, eles reúnem. Nem todos os incorporadores, tem incorporador que é super gente boa, né? Pelo menos aqui em Goiânia. São super gente boa, faz questão de pagar o corretor, valoriza o corretor. Mas tem uns incorporadores que brigam. Eu vou escolher quem eu vou pagar. Quando eu vou pagar de comissãozinha? Eles escolhem e ainda querem mandar nos outros. Eles querem criar regra para os outros pagarem o que eles acham que tem que pagar. Mas a comissão base no Cresce é 5%. O cara é autônomo, ele tem que ganhar 3%? Ah, mas você tem imobiliária. Você não acha que valorizar a imobiliária? Cara, eu acho que tem que seguir o que é justo. Pronto. Não é tipo pagar 3% pro corretor porque ele é autônomo. Entendeu? É justo. O justo é o quê? É 5%. Quando você vai lá na revenda, não é 5%? Em alguns casos, 6%. Por que o incorporador tem que pagar 3%? Pra mim não tem sentido. Mas... questões políticas e por aí vai. Então, existe toda essa burocracia. A intermediação foi criada, eu acredito, né? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas analisando por um ponto de vista, foi criado para isso. Então, eu pago menos imposto, porque eu já tiro aquilo, não recebo aquele dinheiro, e eu também tenho menos responsabilidade sobre o corretor. Claro que algumas vezes vai ser faturado, o comprador não vai perder venda e tal, faz a média ali, beleza. E tirei fora, lógico que ele já joga a comissão lá na despesa dele, do lucro, ele já tira isso lá, ele já sabe que tem que pagar comissão, não é bobo também, né? É empresário, negócios, mas ele tira essa responsabilidade. Se eu recebi ou não recebi, problema meu. Inclusive evita essa dor de cabeça de quando dá o distrato lá, eu não ter que cobrar da incorporadora, né? Então evita isso também. Inclusive tem incorporadores hoje que nem faz faturado mais, só intermediação. Mesmo que você faça, se vira, parcela sua comissão em 24 vezes, eles nem fazem mais faturado
por conta disso, para evitar essa responsabilidade, principalmente em relação à nova lei do distrato, né? Para não ocorrer de entrar ali a comissão e o cliente entender aquilo que tem que ser devolvido para ele, tá? Juridicamente. Beleza. Então, ponto. Então, por isso que, na maioria das vezes, a gente acha que a gente vende pro comprador, porque na conta do incorporador, quando você vende pro incorporador, quem paga é o cliente. E isso gera uma série de problemas no mercado, que eu não sei se vai dar para falar aqui, pro vídeo não ficar tão longo. Aí, beleza. Agora, na revenda, é diferente. Na revenda, geralmente quem paga é o vendedor. Isso já é meio que automático. Porque ali a gente negocia diretamente com o vendedor e a gente já pega aquele imóvel com a condição da comissão. Aí tem, lógico, uns corretores mais ruins que estragam o mercado, que pegam menos de 5%, atrapalham o mercado. Mas, em teoria, a gente pega pelo menos 5, 6%. Beleza, a gente já combina, faz um contrato tal, que a exclusividade hoje está cada vez mais difícil, que é outra coisa, que é outro problema do mercado, que os corretores deveriam se unir, infelizmente não se une nessa questão da exclusividade, mas a gente pega 5, 6%. E aí a gente já sabe e o vendedor geralmente paga. Claro que lá no contrato você pode dividir, você pode falar quem vai te pagar o comprador, o vendedor, você pode escolher, mas já é implícito que quem está te pagando a comissão ali é o vendedor. E aí nesse caso a gente está prestando serviço para o comprador ou para o vendedor? Percebe a dúvida que isso gera? Mas a minha percepção em relação a isso é que a gente sempre vende o produto. A gente sempre foca para vender o produto. A gente foca para prestar um serviço pros vendedores. Essa é a minha visão, inclusive uma visão que eu tive recentemente. Eu também achava que a gente vendia para o comprador, mas eu fui refletir sobre isso. E por quê? Vamos pensar o seguinte. Você atendeu 10 clientes, você trabalhou de graça, gastou gasolina, investiu na sua roupa, foi lá e mostrou 10 imóveis para 10 clientes. Mas isso não te dá garantia de receber nada. Você prestou um serviço, não foi pago por isso e você só vai receber esse dinheiro quando der certo e se der certo para algum desses clientes que você vendeu. Ou pode ser que você mostrou para 10 clientes e não venda para nenhum, não. Pode acontecer. E aí você tomou prejuízo. Olha que legal. Ou seja, não faz sentido a gente falar que a gente vende para o comprador. Porque se eu vendo para o comprador, eu deveria ter mais garantia de que ao atender 10 pessoas, eu teria retorno sobre isso. Na verdade, eu não tenho. E o fator mais fácil de entender isso é o seguinte. Se eu tenho um comprador, mas eu não tenho produto, eu vendo. Não existe venda sem produto. Se não tem produto, o comprador nunca vai comprar, porque o interesse dele é comprar o produto. E principalmente o interesse do comprador não é comprar o seu serviço. A gente não é pago para atender o cliente. A gente não é pago para prestar uma consultoria. E por isso que eu falo que ser consultor não faz sentido nenhum, porque a gente não é pago para isso. Porque a gente não vai pagar. Pelo menos eu não conheço ninguém que vende isso ou vendeu até hoje. Chegar pro cliente e falar assim, minha consultoria é 5 mil. Me contrata pra te prestar uma consultoria, pra te ajudar a comprar um imóvel. Nunca vi ninguém vender isso. Se isso acontecesse, eu falaria, sim, você vende pro comprador, você presta serviço pro comprador, você vendeu sua consultoria. Mas a gente não é pago por isso. E o que nos paga é vender um produto. Se não vende um produto, você não é pago. E outro detalhe, se você quer vender um produto e aquele vendedor do produto, o dono, não quiser vender com você, também não vende. E aí? Então a gente, meio que inconscientemente ou subconscientemente, a gente depende do produto para ter a venda. E funciona com o comprador também. O comprador pode escolher não vender com você. E ainda, quando ele escolhe vender com você, ele determina quanto ele vai te pagar. Se é 3, se é 4, se é 5, se é 2. Ele determina. Inclusive, em casos de rachid, que a gente fala, né? Se você for lá, eles criam as regras dele. O Zezinho já atendeu e você vai ter que dividir, ou vice-versa. Isso pode acontecer, entendeu? Então, se a gente for para pensar, a gente no mercado imobiliário em relação ao incorporador é como se fosse uma franquia. Ou modelos parecidos, tipo representante comercial, mais no estilo de Herbalife ou no estilo de Jequiti, Natura, que é mais ou menos assim. A empresa chega para as pessoas, fala, eu te entrego o produto, eu invisto em você, eu te dou treinamento, eu te ensino a vender esse produto aqui e você arruma cliente para vender, entende? Então essa é a lógica que funciona no mercado imobiliário. Nós somos uma espécie de franquia ou afiliados, para quem conhece um pouco do digital, ou representante comercial do incorporador. E que ele escolhe se você pode ou não vender e quanto ele vai te pagar. Então é estilo uma Jequiti, uma Herbalife, um mercado de afiliados digital. Então, se a gente for parar pra pensar, aí nesse ponto, a gente presta serviço pro vendedor. Pois é ele que faz essa parceria, tem o interesse de nos trazer para comercializar os produtos dele. E sem um produto, não tem venda. Não adianta eu ter o comprador sem produto, mas adianta eu ter o produto sem comprador. Porque se eu tiver o produto, eu posso arrumar um comprador para aquilo. E no mercado de revenda já é assim. A gente pega o imóvel e aí a gente oferece aquele imóvel. Marco, mas eu tenho um cliente, meu corretor, ele tem um produto. Sim, nesse caso, é como se você estivesse sendo afiliado daquele corretor que tem um produto. Aquele cara ofereceu o produto dele no mercado, naquele momento você vai se portar como afiliado.
Você chega nele e fala, você tem um produto legal, eu tenho uma pessoa que quer comprar, eu posso vender o seu produto? Ele fala, posso, vocês dividem a comissão e combinam entre si. Naquele caso, ele é representante daquele produto. É como se a empresa, nesse caso a pessoa física, contratou ele para representar aquele produto. E aí você tem um cliente, você busca aquela pessoa, aquele representante, para vender com ele. Então é como se você prestasse um serviço para o representante daquele cliente que está vendendo. E ainda assim, continua se vendendo para o vendedor. A gente continua prestando serviço para o vendedor. Por mais que você tenha um cliente, a gente está prestando serviço para o vendedor. Porque no final, para o vendedor, só importa que o imóvel vendeu. Ele não interessa se teve 2 ou 3 corretores na venda. A cabeça dele é se vendeu o imóvel. Então, naquela cabeça daquele cliente, ele pensa assim, o meu corretor que eu contratei como representante vendeu o imóvel. Não interessa se foi 10 corretores que dividiu. Na cabeça do cliente, só importa isso. Percebe? Então, naquele momento, é como se você estivesse indicando um cliente para aquele representante e ele te paga uma porcentagem por você ter indicado aquele cliente. Mas, na verdade, ainda assim seria uma prestação de serviço para o vendedor. E na revenda é mais simples. Geralmente é o vendedor que paga mesmo. É muito mais fácil de lidar. E é muito mais fácil de enxergar o nosso valor. Porque ali muda o atendimento. Ali a gente consegue vender o serviço. Porque aí eu falo pro cara, o tempo que eu vou vender o imóvel dele, ele vai ver se o meu material é mais de qualidade, as minhas fotos são profissionais, o meu vídeo é melhor, os portais que eu vou trabalhar, os anúncios que eu vou fazer, o time de corretores que eu tenho, o tipo de carteira que eu tenho e por aí vai, entendeu? Então, ali pro comprador da revenda, o vendedor da revenda, a gente consegue entregar muito mais valor. Só que tem a dificuldade da questão da exclusividade, porque o mercado, a gente fala que prostituiu, né? Bagunçou demais. Como não tem esse alinhamento entre os corretores, acaba tendo essa dificuldade da exclusividade. E acaba que o mercado ele não tá sendo educado nesse sentido. Então o cliente tem a percepção de que ter 10 corretores é melhor que ter um bom para vender o produto dele. E ele acaba deixando 10 corretores. Ele acha que vai vender mais rápido. Só que acontece muitas vezes o efeito contrário. Que você tem 10 corretores ruins vendendo um produto, aí você tem várias fotos aleatórias, vários anúncios diferentes, e aí prejudica a imagem daquele produto na hora que você vai ofertar ele, o cliente fica até perdido, às vezes confuso, ou nem gosta do produto por causa disso. Queima o produto que a gente fala, né? Isso acontece mesmo, não é só argumento. Acaba queimando mesmo. O cara vai lá, vê o mesmo produto por 500, o outro por 480. Que às vezes o corretor também põe produtos diferentes, preços diferentes. E aí o cliente fica inseguro em relação àquilo e tal, e queima o produto. Realmente queima. Mas o mercado não é educado, infelizmente, nesse sentido, né? E isso acaba acontecendo. Então, pro A mais B, né? Já mostrei pra vocês que a gente presta serviço pro vendedor. Por mais que você acredite que seja pro comprador, e a gente precisa do comprador para vender, mas no final, sem produto não tem venda. Mas tem produto, sem cliente tem venda. Porque você pode pegar o produto e arrumar um cliente. Agora, não tem como você pegar um cliente e querer vender um produto se não existe, entende? Então aí já, eu acredito que já seja um argumento incontestável aí para vocês refletirem. Mas tem um outro fator, que é o que mais prejudica o mercado imobiliário, em relação à percepção de valor, e por isso às vezes a gente fica confuso, a gente quer tentar dar um sentido para nossa profissão, a gente quer tentar ser especial, né? E a gente sempre tenta fazer isso pro comprador, porque a nossa vida consiste em prospectar compradores para comprar um produto. Assim como qualquer um, né? Inclusive, qualquer representante comercial de empresa, ele vai entender que ele presta serviço para uma empresa, entendeu? Seja ele comissionado, seja ele assalariado, o objetivo dele é vender produto daquela empresa. Só que o mercado imobiliário é diferente, porque a gente não tá ligado a uma empresa específica. A gente não ganha salário por isso. Mas se for analisar o mercado de vendas, você vai entender que qualquer vendedor, qualquer representante trabalha para a empresa. Picolezeiro, ele pega o picolé, ele sai na rua e ele vende para as pessoas, para aquela empresa. No final, ele pega o dinheiro, deu R$50, R$500, vai na empresa, dá o dinheiro para a empresa, pega a porcentagem dele, a empresa é feliz, o comprador é feliz lá, que chupou o picolé, e ele tá feliz com o lucro dele. Qualquer mercado de venda é assim. Só que o nosso mercado é complexo, né? Tem como entender com um sentido lógico, racional, tentando analisar outros mercados. Mas se você analisar por isso, você vai perceber. A gente presta serviço pro vendedor. Não tem como questionar, entendeu? Todo mercado é assim. E, inclusive, o mercado de seguro é um pouco parecido, né? Eu não sabia disso, mas eu fui conversar com uma pessoa que acabou criando uma certa amizade comigo, que me vendeu o seguro, né? Da Prudential. Inclusive, eu tenho um podcast, inclusive, vai lá. Fiz um podcast com ela, 3º episódio, se não me engano. Excelente. Fiz um podcast sobre vendas, são quase 4 horas de conversa, né? Quase não converso muito, ela também gosta de conversar sobre vendas. Ficou 4 horas falando sobre vendas, sobre modelo de negócios e Prudential e por aí vai. O podcast chama MLC Talks, dá uma olhada lá, tá aqui no YouTube, também tá no Spotify, MLC Talks. Se o Joãozinho terminou de pôr todos os episódios, que ficou de pôr, está lá no Spotify também, MLC Talks. Talks, Talks, né? T-A-L-K-S. Vai lá que tem um podcast com ela, acho que é o 3º, a Monara. Chama Monara Marques. Vai lá ver que foi muito bom. E ela me explicou que o corretor de seguro também ele é independente. Então, ela tem uma franquia, inclusive, na verdade, chama de franquia mesmo. Ela é franqueada da Prudential, que seria tipo o nosso. Ela é franqueada da Prudential, mas ela pode vender qualquer seguro. Percebe? Então, é um pouco parecido. E aí, ela presta serviço pro Prudential. Ela tem que
dar satisfação pra Prudential. Ela tem certos critérios da Prudential que ela tem que respeitar. A Prudential não vai aceitar qualquer cliente, a Prudential não vai fechar qualquer coisa. Então, ela presta serviço pra Prudential. Ela tem que dar a satisfação pra Prudential, entende? Então, aí é a lógica. Só que ela pode vender outro seguro. Ela pode chegar numa... esqueci o nome do seguro lá, que tá na... não sei o que Life. MetLife, né? Não sei o que Life, que é um outro seguro que tá na moda aí. Ela pode ir lá e vender. Ela falou, eu posso ir lá me associar à empresa e vender aquele produto. Mas, né, eu gosto da Prudential e ela vende só Prudential. Então é um pouco parecido com o corretor de imóveis, se a gente for analisar nesse sentido. Mas aí, que eu abri um loop e não falei, tem a questão ainda assim. Tá 3 meses trabalhando, nós atendemos 30 clientes. 3 meses. Mostrando 30 imóveis. Tô jogando baixo, né? Porque vai mostrar 3, 4, 5 imóveis pro mesmo cliente. A gente gastou gasolina, gastamos com roupa, sapato, inclusive sapato, nossa... Eu trocava tanto sapato, meu sapato não durava. Agora eu uso menos, né? Tô em outra área, às vezes eu tô mais assim de boa, não uso tanto social. Porque quando eu trabalho na imobiliária eu tinha que seguir aquele protocolo. Quando você tem sua própria imobiliária, você cria as regras, né? Isso é legal, velho. Dá essa liberdade. O que você tá rindo aí? Eu não uso sapato todo dia, nem interno, nem social mais. E é isso engraçado, né? Isso não influencia diretamente nas vendas igual as pessoas acham, né? Enfim, tem um certo padrão que você tem que seguir, mas... algumas coisas é meio exagero às vezes. Mas vamos lá. Aí você gastou tudo isso, 3 meses sem vender, mostrou pra 30 clientes, trabalhou de graça, não recebeu nadita de nada, deu consultoria para um baralho, explicou o mercado imobiliário, um cara andou com um cara na cidade inteira, e aí você não vendeu pra esses caras. E aí o 31º cliente vai olhar um imóvel com você mostra mais um, em 3 dias, pouco você mostra 3 imóveis, nossa, trabalhou muito, 3 imóveis, 3 dias, ele toma a decisão e você vende pra ele. E naquele imóvel você ganha, por muito, hein? Um pouco exagerado, 50 mil reais. Comissão boa aí. Se for integral, 1 milhão de reais. Se for uma imobiliária, você vai ganhar aí, seria mais de 2 milhões, né? Então, as imobiliárias pagam média de 1,8 a 2 ponto alguma coisa. Então seria mais de 2 milhões de reais aí pra ganhar 50 mil. E o cara demorou 3 dias pra comprar o imóvel de você. E aí quando ele vai assinar o contrato, ele vai assinar uma intermediação, ele vai ter que fazer a transferência para Usted ainda, né? Ainda tem essa questão, além de assinar a intermediação, ele tem que transferir direto pro corretor, que legal, ou pra imobiliária e etc. Aí ele fala, o João ganhou 50 mil reais em 3 dias, me mostrou apenas 3 imóveis e eu estou pagando 50 mil reais pro João. Porque em teoria, ele tá pagando, porque ele assinou intermediação imobiliária, dizendo que ele tem que pagar, e ele transferiu pra você esses 50 mil. Só que na cabeça do cliente isso não fecha, porque ele não viu os 3 meses que você ficou trabalhando, atendendo 30 clientes, gastando, investindo, às vezes investindo em lead, em marketing digital. Você gastou 5 mil em marketing digital para atender esses 30 clientes, gasolina e etc. Um pouco você gastou 10 mil em 3 meses. Ainda ficou 3 fucking meses sem vender, que não é fácil a pressão psicológica de viver isso. E você gastou 10 e na verdade, né, ganhou 50. Show, legal. Foi até bom, né? Investimento e tal. Mas o cara não viu isso. E ele vê que tá te pagando 50 mil em 3 dias, em 3 imóveis que você mostrou. E aí ele pensa, putz, esse cara ganha muito bem. Só faz isso, cara não faz nada, mostrou 3 imóveis e eu paguei 50 mil. Essa é a percepção de valor que o comprador tem de você. Então, por isso que é difícil vender valor pro comprador. Claro, tem exceções, não é sempre que acontece isso. Marco, eu tenho um cliente que me ama, que paga feliz e tal. Tem, mas é exceções. Naturalmente as pessoas não vão ter essa percepção de valor. E aí acaba que o corretor, né, ele cria-se essa imagem de ser o picareta, de ser o atravessador, de ser o cara que rouba o dinheiro do cliente, porque na cabeça do cliente às vezes ele pensa, tô pagando 1 milhão no imóvel e eu gastei 50 mil com o corretor pra me mostrar 3 imóveis, era melhor ter pago 950 mil, comprado direto do incorporador, comprado direto, entendeu? Ele começa a ter essa linha de pensamento porque ele não tá vendo o que está por trás dos bastidores, porque você trabalhou de graça para outras 30 pessoas e aí você não consegue mostrar isso pro cliente que comprou, pro 31º comprou, entende? Então, o que faria mais sentido é uma lógica da gente pensar assim, se em vez de eu pensar que eu estou atendendo o comprador e eu estou prestando um serviço pro vendedor, e aí a lógica é o seguinte, eu tenho um imóvel e eu levei 10 clientes e vendi para 1. Então, o meu serviço prestado foi na venda daquele imóvel, que eu demorei 3 meses, investi 5 mil em marketing, vamos supor, mais outras coisas, deu total, deu 10 mil, atendi 10 clientes, em 3 meses, levei 10 clientes naquele imóvel, daqui 3 meses, eu vendi aquele imóvel que eu trabalhei para ele, e aí eu recebi 50 mil. Aí faz sentido pra cabeça do vendedor, porque ele falou, putz, eu vi o cara, se dedicou, trouxe 10 clientes aqui, o cara ofertava todo dia, eu vi as campanhas, fez uma foto massa, um vídeo massa, em 3 meses ele vendeu meu imóvel.
Não é fácil não, você corretor é punk mesmo. 10 clientes veio aqui, 2 falou que ia comprar, 1 fez a proposta, mas não comprou. No 10º, o cara fechou. E aí o vendedor vai valorizar isso, porque ele viu o seu trabalho. E o seu trabalho, ele foi investido na venda daquele imóvel. E aí faz sentido, eu trabalhei de graça porque eu tinha um imóvel para vender em 3 meses. Então o meu investimento foi para vender aquele imóvel. Mas claro, Marco, e os clientes que não comprou? Tá, você pode oferecer outras coisas, você vai mexer sua carteira. Legal, show de bola. Legal. Só que carteira todo vendedor tem. E mesmo assim ele vende produto, entendeu? Tipo, é legal ter carteira. É legal a gente ter essa liberdade de vender qualquer coisa que te permitirem vender. É legal de poder fazer parceria. Mas o sentido mais lógico, tanto para o cliente quanto para a pessoa que eu estou prestando serviço, né, para o comprador, seria o vendedor nos pagar essa comissão. Porque a gente trabalhou aqueles 3 meses para vender aquele imóvel, sacou? E, inclusive, quando você tem essa lógica de vender o produto, você tende a produzir muito mais de quando você foca no cliente. Quando você foca no produto, você vende muito mais do que quando você foca no cliente. E uma série de fatores que talvez eu faça um vídeo específico sobre isso. Eu acho que eu até fiz já alguma coisa falando sobre isso. Então, se a gente parar pra pensar, tanto no sentido de lógica, de lei, né? Na lei nem tanto, né? Porque tem intermediação imobiliária, a gente presta serviço pro vendedor. E pro fato de parecer que a gente presta serviço pro comprador, gera toda essa bagunça e essa baderna no mercado imobiliário. E o mais justo ainda, pra gente finalizar o vídeo aqui, deu quantos minutos? Mentira, deu meia hora, o vídeo era pra ser 15. Você ficou até o final? Parabéns, cara. Deixa aí, fiquei até o final. E o pior de tudo, dentro disso, é que a gente não tem muito uma garantia, por mais que eu seja a primeira pessoa a apresentar o imóvel X da incorporadora para aquele cliente, eu não tenho nenhuma garantia que, por mais que eu tenha apresentado, aquele cliente é meu naquele imóvel, que seria o mais justo. Porque se eu fui o primeiro a apresentar, deveria se existir um cadastro dentro da imobiliária dizendo João, ou o Marco, no caso aqui, que tô dando meu exemplo, o Marco foi o primeiro a apresentar. Então, se amanhã o João for lá e levar o cliente novamente, por mérito do João, e tudo bem, eu concordo, o João tem que ganhar, mas o Marco deveria ganhar também, porque eu apresentei aquele imóvel. Se por um motivo o cliente voltou no stand, ou voltou com outro corretor, eu fui o primeiro a apresentar. Então, faria-se sentido eu receber também. Só que é muito complexo pensar nisso, né? Faz sentido. Eu não tô falando que é o certo ou o justo, mas pra mim faria sentido eu receber, porque eu fui o primeiro a apresentar. Se o cara volta no stand e compra de outro, não adiantou nada, porque eu fui a pessoa. E outras empresas, às vezes você tem essa questão, né? Uma questão mais ética no sentido de valorizar quem levou o cliente, às vezes. Em outras empresas, nem todas. O seguro não tem também. O seguro não tem essa fidelidade, né? Pelo menos eu acho que não. Não sei se tem, de divisão, de ter uma carteira específica. Mas, em teoria, poderia fazer sentido. Tô falando que é o certo, tô falando que é o errado. Mas é uma coisa que eu comecei a repetir. E é isso, já deu 30 minutos de vídeo. Meu Deus. Vou ter que fazer só curso agora. Acho que vou parar com o canal e só vou gravar curso ou workshop, que já tá quase workshop. Melhor, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, parabéns. Clica aqui em curtir, compartilha com alguém que está disposto a ouvir 30 minutos sobre isso. E aí, bom que o incorporador não vai passar aqui, então os caras não vão ficar com raiva de mim. Vou ter aberto esses questionamentos sobre isso. Também me segue lá no Instagram, Marco Lourenço C, ou o Instinto Imobiliário, que é o Instagram do canal. E a gente se vê por aí. Valeu e até mais.